Recentemente eu fui chamado para dar aula numa pós-graduação sobre procedimentos na área de ginecologia e a pergunta que os colegas lá me fizeram era como é que a gente pode investir no equipamento de forma estratégica. Então esse é um assunto extremamente interessante para nós colegas médicos, porque nós em geral acabamos investindo em equipamentos às vezes de maneira intuitiva, sem termos a real consciência de realmente se aquilo vai nos trazer retorno financeiro ou se realmente eu vou estar gastando dinheiro de uma maneira que não vai me trazer retorno financeiro esperado. Então, como é que eu posso investir no equipamento de forma estratégica? Rapidamente, eu vou tentar trazer para você alguns pontos importantes para você entender como é que você pode ou não, se vale ou não a pena investir em um equipamento. Você tem que analisar o mercado local. Qual é o tamanho da concorrência? Existem outras pessoas que já fazem esse procedimento, esse exame, ou você é o primeiro, vai ser o protagonista. Às vezes, mesmo que você não tenha um lucro tão grande, só pela questão do marketing, de você ser o protagonista, a primeira pessoa a fazer aquele procedimento, já vai trazer para o seu marketing pessoal, para a sua marca pessoal, a questão da inovação, de você ser alguém à frente do seu tempo, de até que os clientes entendam que você realmente está trazendo aí novidades, né? Inovação para a sua região. Então, às vezes, só por isso aí já vale a pena, é algo que você tem que levar em consideração. Também a oportunidade do mercado. Existe realmente um mercado para isso? Às vezes, se a cidade de você é muito pequena, se você não é um centro de referência, talvez não vale a pena você investir em alguns equipamentos muito caros ou que você tenha uma concorrência muito forte, muito próxima da sua cidade, num grande centro. Segundo passo, bom, eu fiz essa análise de mercado, acho que realmente vale a pena investir nesse equipamento. A segunda questão a você levar em consideração são as formas de financiamento e as taxas que você vai ter ao financiar aquele equipamento, se você vai comprar ele à vista, se você tem esse recurso financeiro ou não. Isso também é outra questão a ser levada em consideração. Outro ponto específico é qual é o preço que você vai cobrar pelos exames realizados, pelos tratamentos que você vai oferecer a partir da compra desse equipamento. Se você não sabe precificar os exames, se você precifica isso de acordo aí com a concorrência, é também o risco que você não vai ter o retorno esperado em relação ao que esse equipamento poderia trazer de lucratividade para o seu consultório. Então é importante você entender e saber como precificar exatamente o seu exame, não é o tema aqui para esse vídeo. Eu já tenho algumas outras aulas e vídeos aí em que eu falo sobre o tema de precificação. Preste atenção para você não se precificar, às vezes muito próximo ou até mesmo às vezes abaixo do custo que você vai ter para realizar os exames. A gente vê muito colega médico que não sabe precificar os seus serviços e às vezes até para poder bater na concorrência, ele acaba cobrando valores que são realmente impraticáveis. Então ele acaba tirando dinheiro de outros lugares, acaba tirando dinheiro às vezes até dos plantões que ele está fazendo para poder bancar o custo daquela máquina sem que ele ao menos se dê conta disso. Então você precisa saber qual é o custo que você tem para realizar cada um dos exames que você está realizando. Bom, a partir daí nós vamos então fazer aqui o que esse vídeo se destina, que é nós trazemos aqui um cálculo simples, fácil para você saber qual é o orçamento do capital, ou seja, o período de retorno que eu vou ter desse investimento nesse equipamento. Isso é o chamado payback, ou seja, em quanto tempo eu vou poder realmente retornar esse dinheiro investido e com isso eu posso até programar os próximos investimentos em outras tecnologias. Vou dar o meu exemplo na área respiratória, eu sou pneumologista, então qual é o exame básico inicial para o pneumologista começar? A espirometria, provavelmente é o aparelho mais em conta, mais barato e que pode dar um retorno bem interessante. Ele tem uma necessidade muito grande na área respiratória. Eu nem acredito que possa se ser pneumologista sem se ter pelo menos uma espirometria disponível, né? Então você vai ser um clínico geral, você não vai estar usando realmente a sua capacidade técnica se você não, ao menos não tiver uma espirometria. Então esse seria o primeiro exame, por exemplo, para o pneumologista. Ele calcula esse payback e ele sabe quando é que ele vai começar a ter retorno financeiro, lucro sobre essa operação, sobre esse investimento. A partir daí, ele pode já projetar em quanto tempo, através do lucro obtido por este exame, ele pode comprar o seu segundo aparelho, que ele vai investir no seu próximo
aparelho, no seu próximo exame, que é um exame de detecção aí de volumes pulmonares ou um exame de difusão do monóxido de carbono, então o colega ele pode se programar e fazer então esses investimentos de forma estratégica a partir daquele equipamento mais em conta, mais barato e que vai lhe dar a maior lucratividade. Então isso é agir de maneira estratégica. Eu sento, eu penso, eu vejo qual é o custo dos aparelhos, eu vejo como é que eu posso precificar esses aparelhos ou como que a concorrência até está precificando a minha região, eu vou entender mais ou menos qual é o lucro que eu posso obter por exame e aí então eu fazer um investimento estratégico naquele primeiro exame que tem um custo menor e que me traga maior retorno financeiro para a partir dele eu programar os próximos investimentos. Isso é agir de maneira estratégica. E o cálculo para a gente fazer isso, para calcular se vale a pena investir, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse aparelho, é o chamado payback, ou seja, o período de retorno. É o tempo necessário para eu recuperar o custo do investimento nesse equipamento. Quando é que eu encontro o chamado ponto de equilíbrio? Que eu paguei o aparelho, eu começo então a ter a lucratividade em cima desse valor que eu investi. Então esse ponto de equilíbrio acontece quando o lucro financeiro é igual a zero, ou seja, a receita total do projeto, do equipamento, atingiu o valor do investimento feito inicialmente. E uma maneira rápida e fácil de fazer isso é através do payback, chamado payback simples. Tem dois tipos de payback, o simples e o descontado. O descontado ele é um cálculo um pouco mais complexo que leva em consideração, ao longo do tempo, a questão do tempo necessário para recuperar o investimento, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então ele leva em consideração o desconto da inflação. Mas o payback simples, que é uma maneira mais rápida, fácil de fazer, esse cálculo é um cálculo, como o próprio nome diz, simples, ou seja, eu pego o valor do investimento inicial, o saldo médio do meu fluxo de caixa no período e vou ver em quanto tempo eu vou recuperar esse valor investido. Vou dar aqui um exemplo de um aparelho que custe aí em torno de 15 mil reais. Digamos que o preço por exame fica em torno de R$1.000, então é um preço grande, né? Caro para um aparelho que custa 15 mil reais. E bom, digamos que o custo envolvido nesse exame é de R$450 e o lucro então fica em R$550 para a gente entender então esse cálculo de uma maneira bastante simplificada. Digamos que o colega realize 5 exames desses ao longo do mês. Ou seja, 550 vezes 5, eu vou ter então fluxo de caixa naquele período de 30 dias de R$2.750. Então como é que eu calculo o payback? Os 15 mil reais do investimento dividido pelo meu fluxo de caixa, que pode ser em 30 dias no mês, ou se é um aparelho muito caro, eu posso fazer também esse cálculo em anos, né? Então aqui no nosso caso a gente está usando, como é um aparelho mais barato, eu tenho uma alta lucratividade, o meu tempo aqui vai ser em meses. Então 15 mil dividido por 2.750, eu vou ter como resultado dessa conta o valor de 5,45, ou seja, 5 meses, e aí eu vou ter que ver o 0,45, que ele equivale em dias no mês. Se eu fizer aí a regra de 3, eu vou ver que isso equivale a 13 dias. Eu investi 15 mil reais, eu tenho uma alta lucratividade por esse exame, eu tenho R$550 de lucro por exame, realizei 5 exames no mês, 2.750 de fluxo de caixa, isso significa que o meu retorno esperado do valor para pagar esse aparelho é muito baixo, é muito rápido, é menos de 6 meses. Em 5 meses e 13 dias eu vou ter aí o ponto de equilíbrio, o payback simples aí desse investimento. Você pode colocar isso até numa tabela em que facilita para você fazer esse acompanhamento, em que eu vou colocar os meses, então o tempo zero, tempo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quantos meses precisar, vou botar o menos 15 mil reais, que é o meu investimento, e vou a cada mês abatendo o meu fluxo de caixa mensal. Aqui nesse caso a gente pegou 2.750, como ele é uma projeção, né? Mas eu posso também depois fazer isso na prática, eu ver lá quanto é que foi o meu fluxo de caixa, descontar dos custos e aí eu colocar na tabela exatamente o valor que entrou por mês aí de fluxo de caixa e com isso eu vou ter o valor real, o tempo, né, real, quando que eu conseguir pagar esse aparelho. Aqui, se fosse aqui no caso o nosso exemplo, a gente for descontando aqui 2.750, como é uma projeção, eu vou ver que entre o 5º e o 6º mês eu deixei de ter um valor negativo e eu passo a ter um valor positivo. Então eu sei que entre o 5º e o 6º mês eu consegui pagar esse aparelho através dessa projeção simples. Então eu só preciso fazer 5 exames no mês, realmente esse é um aparelho que vale a pena eu investir nele. Então o racional aqui que eu quero trazer para você, colega médico, é pare de fazer as coisas de maneira intuitiva, pare de fazer as coisas que os outros estão fazendo.
faça você mesmo as suas contas, as suas projeções, faça isso de maneira estratégica. Tire tempo para fazer isso, essa é a coisa mais importante. O médico que age de maneira estratégica, ele vai crescer de uma maneira sustentável, até mais rápida do que a concorrência, mas com certeza você não vai estar pagando, sustentando o seu consultório através dos plantões, das outras coisas, dos empregos que você tem. Você realmente vai estar fazendo um investimento de maneira consciente, sabendo quando que você vai ter o retorno financeiro desejado, e você também vai saber dessa maneira precificar de maneira correta os seus exames, o seu serviço, os seus produtos. Então tenha clareza, tenha consciência, e para isso, colega médico, você precisa ler, estudar, aprender mais sobre gestão financeira do seu consultório. Espero que esse vídeo lhe ajude a ter um pouco mais de clareza sobre a sua gestão financeira e que nos seus próximos investimentos, nos próximos aparelhos e equipamentos que você deseja aí adquirir, você coloque isso com uma gestão estratégica. Quais os aparelhos, quais os custos desses aparelhos, quais os custos envolvidos, qual é o lucro possível desses aparelhos, qual é a precificação correta desse aparelho, em quanto tempo eu pago esse aparelho e qual é o próximo aparelho que eu vou querer adquirir para o meu consultório seguir crescendo ao longo do tempo e eu me tornar aí aquele consultório padrão, modelo em que todo mundo gostaria de copiar e que não vai conseguir, porque você, como protagonista, você vai colocando diversas camadas aí de qualificação, de equipamentos, de coisas diferentes que você vai criando ao longo do tempo para que você seja cada vez mais robusto e para que a concorrência tenha cada vez menos condição de lhe copiar, porque vai precisar de muito tempo de estrada para lhe alcançar. E se você está iniciando, não se preocupe com os outros. Foque naquilo que você é capaz, naquilo que você tem, nos conhecimentos que você tem, nas pessoas que você consegue agregar para o seu consultório, para o seu serviço, e ao longo do tempo, talvez você consiga bater a concorrência. Não se preocupe com ela, foque naquilo que você sabe fazer e faça isso de uma maneira organizada, que isso com certeza ao longo do tempo vai fazer a diferença. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou um médico que acredita que todo médico tem que entender sobre gestão. Todo médico tem que ter uma mentalidade de empreendedor e todo médico tem que ter também a mentalidade de investidor, porque isso que vai fazer com que a gente, como médico, tenha sucesso no que a gente está fazendo e que a gente possa ser cada vez mais feliz, estar mais tranquilo para a gente poder oferecer o que a gente tem de melhor para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que é a nossa dedicação com tranquilidade, escutando os nossos clientes de maneira atenta, atenciosa, estando ali presente, sem outras preocupações, e que a gente saia todo dia do nosso trabalho felizes em termos cumprido aquilo que a gente veio no mundo para fazer, que é ajudar o próximo com toda a tranquilidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.